Olá, conforme o prometido no vídeo anterior, vamos comentar hoje o amplificador que eu montei para o meu multímetro analógico. Sei que já vai surgir essa pergunta, por que não coloquei esse amplificador dentro do próprio multímetro? Apesar dele ter a caixa grande, não cabe, tá? A não ser que fizesse um projeto em SMD, né? Talvez coubesse, mas eu achei que a caixinha externa fica até mais fácil por conta de poder usar em outra coisa. Dá para usar ele como um pequeno pré-amplificador para qualquer coisa aqui, qualquer teste da bancada. Então fica independente, facilitou. No vídeo anterior nós comentamos sobre esse setor aqui do circuito, que é seria uma fonte? Talvez. A fonte simétrica, que na verdade é um amplificador que entrega metade da tensão por conta desses dois resistores de valor igual, estabilizado por pequenos capacitores, e essa metade da tensão é o terra. Demos o nome de terra para ele e tudo referenciado a ele. O amplificador que está aqui na frente acaba aceitando isso como a referência e funciona, tudo funciona bem. A entrada de sinal é referenciada então a esse valor de metade da tensão, a saída também, lógico que o sinal, a taxa de amplificação feita pelos divisores resistivos também. E muito bem, o circuito é esse. Eu vou puxar um pouquinho para o lado a fonte simétrica aqui para não atrapalhar o pensamento, tá? Só vou esticar ele para o cantinho aqui, porque o nosso interesse hoje é justamente esse amplificador com uma chave seletora com ganho que proporciona um ganho variável. E a coisa é extremamente simples, veja bem. É um amplificador não inversor, alimentado simetricamente pela nossa fonte já discutida. Então sugiro, se você está com dúvida com essa fonte, assista o vídeo anterior. E fiz um acoplamento direto, não tem capacitor de entrada, justamente porque não é necessário. Eu posso amplificar um pequeno sinal contínuo ou um pequeno sinal alternado aqui, tudo bem, funciona, não tem problema nenhum. E funciona assim, com a chave na primeira posição, aqui nessa primeira posição, que não é ligado em nada, eu tenho ganho 1, ganho unitário. Por quê? Eu tenho o resistor, que é o nosso RF, resistor de realimentação, feedback, mas não tem nada ligado para fazer a divisão, para fazer o divisor resistivo. Portanto, a tensão que sai é exatamente a tensão que entra na entrada inversora. E como nós já sabemos, o amplificador realimentado faz de tudo para que as duas entradas tenham exatamente o mesmo valor, vai acontecer que a tensão que entra tem que ser amplificada exatamente no mesmo valor e a mesma tensão que sai. Então é ganho 1. Para que eu preciso de um amplificador de ganho 1? Bom, como já comentado antes, a entrada de um amplificador operacional tem impedância muito alta. No mínimo, 1 mega para amplificadores assim das primeiras gerações. Os amplificadores mais modernos chegam a ter 500 GB de resistência de entrada. Isso me dá uma boa melhora com a questão do multímetro analógico, que era o caso, que tem uma resistência de entrada muito inferior, muito baixa. Eu tenho um ganho de impedância muito bom aqui, com o ganho 1. Quer dizer, o que entra é exatamente o que sai. É exatamente o que eu tenho aqui. A entrada em amarelo está atrás da saída que é azul. Tem exatamente
o mesmo desenho, a mesma amplitude. Ganho 1. Estou olhando aqui a entrada com meio volt de pico, 1 volt de pico a pico, e a saída. Está saindo exatamente o que entra. Com a vantagem de que se eu estiver lendo tensão contínua de valor muito baixo, também vai ter o ganho 1. Agora mudei a chave para a segunda posição. E nessa segunda posição eu tenho um resistor de exatamente o mesmo valor do resistor de realimentação. Como a equação do ganho desse amplificador é 1 mais RF sobre RI, eu tenho 100K dividido por 100K dá 1, mais 1, ganho 2. Portanto, nessa posição eu devo ter uma saída com valor dobrado, o dobro da tensão em relação à entrada. E é isso que realmente acontece. Eu tenho a entrada uma divisão no osciloscópio e na saída 2 divisões. A entrada é de meio volt de pico, a saída é de 1 volt de pico. E aqui é muito fácil fazer o ganho 2, porque basta colocar 2 resistores do mesmo valor. Resistor de realimentação 100K, resistor de dreno aqui, o RI, de 100K também. Se você quiser uma precisão maior, um valor mais exato, que o ganho 2 seja realmente ganho 2, 2 resistores de exatamente o mesmo valor medido ali no multímetro. Se um tem 100,5K, por exemplo, procure outro que tenha 100,5K. Ou resistores com 1% de precisão, ou superior, melhor que 1% de precisão também. No meu caso não foi necessário, eu quero um ganho 2, mais ou menos 2, tá bom, não tem tanto problema. No meu caso. No seu caso, se precisar, então, procure resistores de valor casado. Já nesse ponto de ganho 5, a coisa complica um pouquinho pelo seguinte. Não é muito fácil encontrar quebra de valor na nossa tabela de resistores padrão. O que seria necessário? Como a equação é 1 mais RF sobre RI, para que eu tenha ganho 5, esse pedaço aqui tem que ter ganho 4. Com o resistor de 100K, eu preciso que aqui tenha 25K. Existe resistor de 25K? Existe, mas é fora do padrão da normalidade. É mais fácil colocar um trimpote e ir regulando até dar o ganho desejado. E foi isso que eu fiz de verdade. Coloquei um trimpote de 33K, porque 33K é próximo de 25K, que seria o ideal. E fui puxando ele, lendo dois multímetros, né? Um na entrada e um na saída. Ou o osciloscópio, um canal na entrada, outro canal na saída. Injetei um sinal conhecido e fui puxando o ajuste até ter um ganho de 5 vezes. Foi exatamente o que aconteceu. E tenho aqui a amplificação com ganho 5. Uma divisão na entrada, na tela do osciloscópio, e 5 divisões na saída. Um ganho de 5 vezes. E finalmente, para o ganho de 10 vezes, mesmo recurso. Ganho de 10 vezes, eu tenho que fazer esse conjunto ter 9. 9 mais 1 dá 10. Logo, 100K dividido por 9 dá 11,11K. Peguei um trimpote de 15K, que fica bem próximo, e fui puxando até dar o valor. E acaba que funciona maravilhosamente bem. Podemos aqui olhar assim, fica mais fácil. Uma divisão só na entrada, 10 divisões na saída. Um ganho de 10 vezes. Uma sugestão, se você for montar uma coisa dessa, adicione proteções. E as proteções que eu coloquei, porque acidentes acontecem, resvalar um cabo onde não devia, coisas erradas acontecem. Eu acabei fazendo o seguinte, adicionei 2 diodos aqui,
para que, se eu tivesse um excesso de tensão superior à própria fonte do circuito, essa tensão acaba extrapolando e provoca a condução dos diodos e vai para a bateria. Aí vai estragar a bateria? Não, né? Eu instalei um fusível aqui com corrente de 100 mA, que já é um exagero, mas é um fusível assim, fácil de achar para comprar ainda. Se você encontrar fusível de valor inferior a 100 mA, é até melhor. Eu coloquei esse pela facilidade de compra. E instalei um diodo Zener aqui na frente de 10 volts. O Zener de 10 volts, vamos fazer de conta que é esse aqui, tá? Com a bateria de 9 volts, ele não vai fazer absolutamente nada. Não vai acontecer nada. Mas se tiver um exagero aqui, acontecer alguma coisa de errado, ele vai entrar em condução. E aí protege o circuito. Inclusive vai proteger o circuito daqui da frente. Dá até para pensar em coisas melhores, mas eu fiz isso. Fiz uma proteção e não testei ela, né? Porque para testar a proteção eu tenho que ligar em coisa errada. Não testei. Eu espero que nunca precise testar essa proteção que instalei na minha caixinha, tá? Mas se acontecer, o dia que acontecer aí um acidente no lugar errado ou cabo escapar, eu espero que essa mini proteção cumpra com a sua tarefa e não acabe com os CIs. Apesar que eu instalei o circuito integrado num soquete, que também aconteceu, queimou. Tira ele, joga fora e põe um novo no lugar. É mais para proteger a placa eletrônica, né? Porque os componentes, se a gente consegue trocar, paciência, queimou, troca. Mas estourar pista de placa aí complica um pouco. Aí demora um pouco mais para arrumar. Tá bom? Essa é a ideia. Também poderia adicionar proteções na saída. Vai que liga uma coisa errada, inverte, né? Dá uma bobeada aí, liga a saída ao invés da entrada. Daria para adicionar alguma coisa aqui, algumas proteções assim nessa mesma linha de raciocínio na saída. Mas eu instalei só na entrada do meu. Se alguém quiser montar, tá aí a ideia. Pode usar um 741, pode trocar esse aqui pelo LM358, que aí ele já é dois pedaços, né? 2 CIs em um, 2 amplificadores em um. Uma metade vai na fonte e a outra metade vai no pequeno amplificador, e aí tem que trocar os pinos, né? Porque o LM358 é outra pinagem. Fica a seu critério. Mas aqui é a ideia. Dá para fazer outras taxas de amplificação. Eu gosto desses números 1, 2, 5, 10 porque é a mesma escala de um osciloscópio. E é uma escala boa, né? Escala 1 dá o mesmo valor, 2 é o dobro, 5 vezes mais e 10 vezes mais. Parece que isso resolve quase todos os problemas nossos de amplificação. É uma escala boa. Se você quiser colocar mais escalas, menos escalas, amplificações com outras taxas. Também existem amplificadores operacionais que nós vamos discutir no futuro que tem ganho programável, que tem ganho ajustável. Nesse caso eu fiz um ganho ajustável numa chave seletora porque achei muito conveniente para mim ter uma chave seletora aos moldes de um multímetro. Tá bom? Então é isso. Tudo de bom para você, então. Um grande abraço. Lembra dos cursos que nós temos aí de eletrônica a válvula, de rádio a válvula. Estou trabalhando aí em outros cursos também, para a gente lançar e ter um leque maior de ofertas aí para quem gosta da válvula. Um grande abraço e até a próxima.